Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem com você? Aqui é o professor Átila Almada. Você está no canal da Almada Consultoria e hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos sobre Carlos Drummond de Andrade, mais especificamente sobre alguma poesia, o primeiro livro do autor mineiro, que neste ano de 2024, quando eu gravo o vídeo, está na lista obrigatória da FUVEST. Mas mesmo que você assista a este vídeo depois, é sempre bom conhecer Drummond. Ele é um poeta fundamental dentro da literatura brasileira, mas não só, dentro da literatura em língua portuguesa e que foi traduzido para vários outros idiomas. Se Drummond, se literatura, se esses assuntos interessam a você, por favor, já deixa a sua curtida aqui em nosso vídeo, não se esqueça de depois deixar o seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo para a literatura se espalhar por aí. Bom, eu escolhi essa foto do Drummond porque a gente imagina o Drummond velhinho. Eu acho que o Drummond que entrou no imaginário popular é aquele senhor de pouco cabelo, ou cabelo branco bem ralo, os óculos sempre e a expressão tímida. Bem verdade que o Drummond mais jovem continuava com a expressão tímida, mas alguma poesia é a obra de um jovem poeta, não é a obra daquele Drummond sentado em Copacabana num banquinho da praia. É obra de um Drummond chegado há não muito tempo de Minas Gerais, com menos de 30 anos de idade, mas já com algumas marcas que faziam dele um grande poeta neste primeiro livro. Alguma poesia, inclusive, foi um livro muitíssimo bem recebido pela crítica especializada, não necessariamente por leitores que se chocaram com algumas coisas que viram no livro de Drummond, mas por autores que compartilhavam com ele o gosto pelos versos. Para falar de Drummond, eu poderia fazer aqui uma listinha biográfica, mas eu escolhi um poema. Um primeiro poema que não é de alguma poesia, é de um livro escrito 10 anos depois, que é O Sentimento do Mundo, poema chamado Confidência do Itabirano, mas eu vou me valer dele para apresentar Drummond para você. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Vamos entender, dentro da voz desse eu lírico, o que se assemelha à trajetória do poeta, o que se assemelha da voz lírica ao Carlos Drummond de Andrade. Itabira é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Hoje, claro, uma cidade muito bem maior do que a época de Drummond. Mas quando ele nasceu, a cidade se chamava ainda Itabira do Mato Dentro. Mato Dentro, tinha um nome grande. E era uma cidade que não era exatamente uma área urbana. Era um conglomerado de fazendas com um centrinho. Drummond, inclusive, viveu em uma dessas fazendas. O seu pai era fazendeiro. Num dos poemas de alguma poesia, ele retrata essa situação. A gente vai ver nos próximos vídeos. Mas essa raiz interiorana marcou muito Carlos Drummond de Andrade, a raiz interiorana da observação, do olhar atento, de uma astúcia, mas de uma astúcia silenciosa. Nunca de uma astúcia oportunista ou negativa, mas de uma esperteza de filtrar ambientes e pessoas e sentir o que estava acontecendo e, dentro desta profunda sensibilidade, transformar fatos em poesia. Ele diz que nasceu em Itabira principalmente porque nascer é mais importante do que viver. Porque ele diz, vivi alguns anos, mas principalmente eu nasci. Porque o nascer traz tudo que é inato, tudo que você recebe mesmo sem saber, tudo que vem da sua família, da sua crença, que você pode até mudar ao longo da vida, mas nascer, originar-se em, significa trazer toda uma carga de ideias, sentimentos, que podem evoluir, mudar, mas que nunca vão sair como matrizes de dentro de você. E aí ele fala de prendas que ele trouxe da cidade. Eu quero falar de cada uma dessas prendas para você, porque elas compõem partes desse mosaico interiorano, não só do interior de Minas, não só de Itabira, mas desse mosaico interiorano do Brasil. Quando ele fala de um São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, ele está falando da crença, da religiosidade, quase não sai a palavra, da religiosidade tão importante ao interior,
da questão das famílias que rezavam, da igreja, da missa, do padre, não só como uma autoridade da igreja, mas como uma autoridade social, da referência à igreja, ou à moral da igreja como referência de bons costumes. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil, claro que depois Itabira teve uma exploração mais industrial, mas quando ele fala em ferro e aço, ele fala também de uma dureza, de uma aparente sisudez que ele, Drummond, trazia. Este coro de anta estendido no sofá da sala de visitas, a caça e aí o ambiente da fazenda, os cavaleiros que saíam a campear, observando as suas terras, que viviam da caça de animais, que viviam do que plantavam, o orgulho e a cabeça baixa. O orgulho que é inato, o orgulho de ter nascido onde nasceu, e a timidez, que era um traço muito peculiar do poeta Carlos Drummond de Andrade, ora mimetizado na sua voz lírica. Depois ele usa o passado. Eu tive, um pretérito perfeito, passado já concluído. Tive ouro, gado e fazendas. O ouro não só de Itabira, mas o ouro das Minas Gerais. Então o passado dele que se mistura ao passado histórico do país. O gado, a criação, as fazendas de leite, né, as fazendas de gado leiteiro, sim, você fala fazendas de gado também, as terras de plantar. Ele teve tudo isso quando pequeno. Teve e não teve, porque eram fazendas do pai dele. Então ele teve por ser filho do dono. Hoje sou funcionário público. Ele se muda para o Rio de Janeiro e vai viver como funcionário público lá. É importante lembrar que Drummond, apesar de ser reconhecido como grande poeta, não enriqueceu, não logrou êxitos monetários com a sua poesia. E, aliás, é meio complicado pensar em grandes autores que tenham logrado êxitos monetários, porque os autores que logram êxitos monetários hoje não são exatamente grandes. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Tudo isso está no passado. Itabira, a religiosidade, a sisudez, a indústria, a caça, o plantio. Hoje ele é um funcionário público. Itabira é uma fotografia, uma lembrança, uma memória visual. Mas como dói. Ao terminar o poema com essa frase, mas como dói, o eu lírico deixa clara a questão da saudade, mas não de uma saudade exatamente pacífica, de uma saudade com a qual ele lida como um desafio, a dor de uma lembrança e coisas que ele ainda precisa resolver com a sua origem pessoal e poética. Falando um pouco da época de Drummond, Drummond faz parte da segunda geração da poesia modernista. A poesia modernista, você já sabe, tem vídeos aqui no canal falando sobre modernismo, começa, marco histórico, com a Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorre em fevereiro daquele ano na cidade de São Paulo. Entre muitas outras coisas, falando apenas da forma poética, os modernistas eles rompiam com aquela coisa engessada dos parnasianos de forma fixa. Os parnasianos ainda primavam por formas até antigas, como soneto, ou os versos heptassílabos, regularidade métrica, regularidade de rimas, e os modernistas eles vieram com dinamite e implodiram tudo isso. Os modernistas queriam uma poesia livre, feita no Brasil, por brasileiros e para brasileiros, uma poesia que ampliasse a noção de Brasil para aquele círculo pequenininho sul-sudeste, que fosse muito além disso. Para falar de um Brasil tão amplo, tão grande, tão diverso, eles apregoavam a liberdade na forma e a necessidade do conteúdo. E a liberdade na forma vem de quais maneiras? Primeiro, liberdade métrica. A poesia modernista e o subsequente à Semana de 22, onde está Drummond, né, na segunda geração, a poesia modernista ela apregoava, não pesquisava, ela apregoava a liberdade métrica, ou seja, eu não preciso mais fazer versos decassílabos, eu não preciso mais fazer versos de 10 sílabas poéticas, contar sílaba a sílaba, fazer esquema de rima. Então, rima cruzada, rima interpolada, a rima também não é mais obrigatória. E o modernismo trouxe uma inovação de proceder, que era o poema-piada. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo sobre poema-piada, em que eu falo de Oswald de Andrade. Assista a esse vídeo, é bem interessante para você entender o conceito. Poema-piada que começa ali na primeira geração, mas que é cultivado por Drummond. Drummond também traz, principalmente no início do seu caminhar poético, o uso do poema-piada como um recurso bem interessante. Mas só para resumir, o poema-piada, como diz o nome, ele trabalha com humor e a comicidade para provocar reflexão. Logo a seguir, a primeira geração modernista, vem a segunda, chamada geração de 30, geração da qual faz parte Drummond, que se caracteriza pelas vozes regionais. Por quê?
Os modernistas da primeira geração, eles eram concentrados aqui em São Paulo e a maioria, de fato, paulistas, exceto Manuel Bandeira, que veio do Recife, e Raul Bopp, que veio do Sul, mas Mário de Andrade era paulista, Oswald era paulista, gente da arte era paulista, então trazer a questão de vozes em primeira pessoa, falar de outras regiões do Brasil não como um observador, mas como um vivente. Esse regionalismo ele se reflete muito no romance, com o ciclo nordestino de Jorge Amado, de José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, com o ciclo do Sul, cujo maior nome foi Érico Veríssimo, mas ele também se reflete na poesia do mineiro, de Carlos Drummond de Andrade, que fala de Tabira, fala desse interior, essa poesia interiorana, e ele foi o mais longevo escritor da geração dele, porque ele viveu 85 anos, e desses 85 anos, produzindo por praticamente 60. Os primeiros poemas dele foram publicados nos anos 20, 25, 26, 27, o primeiro livro, que é Alguma Poesia, em 30. Se nós contarmos o primeiro livro como marco, a gente fala de uma carreira de 57 anos. Mas se nós contarmos as primeiras publicações, estamos falando de mais de 60. Então foi um escritor que viveu e produziu muito, e produziu praticamente até falecer. E a geração de Drummond foi uma geração de ouro da poesia brasileira, que contou com nomes de peso, como o nome de Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes, autores bem diferentes entre si, embora da mesma geração. Se você quiser vídeo sobre eles, deixe aqui nos comentários, que a gente fala sobre cada um também. Em relação especificamente ao Carlos Drummond de Andrade, nós podemos dividir essa vasta produção poética em 4 fases. Você pode dar nomes a essas fases ou trabalhar com a relação do eu lírico com o mundo. A primeira fase, que é a fase dos anos 30 até o final dos anos 30, então são os 2 ou 3 primeiros livros de Drummond, entre os quais está o Alguma Poesia e depois o Brejo das Almas, é a fase em que ele experimenta a poesia. Então você tem ali uma voz lírica, vamos colocar entre aspas, iniciante, porque apesar de iniciante já tinha uma maturidade poética bem interessante, que questiona o lugar da poesia no mundo, para que serve a poesia, o que é ser poeta, o que é fazer versos, e não se vê exatamente dentro de padrões. Então há uma voz de um desencaixe, uma voz dissonante dessa poesia, que busca se enquadrar num espaço dela. Na verdade, não é que ele quer a poesia enquadrada num espaço de um outro, ou muito menos de um modismo, mas ele quer um espaço para aquela poesia que começa a ser feita e que parece estranha em seu início. É uma fase em que há muito experimentalismo, há o poema piada, há a metalinguagem, e você tem a chamada fase do eu maior que o mundo. Por que eu maior que o mundo? Porque o foco é o eu lírico, e este eu lírico tenta se encaixar no mundo. Depois Drummond vive a segunda fase, a fase dos anos 40, em que eu destaco principalmente Sentimento do Mundo e Rosa do Povo, de 40 e 45, respectivamente, em que Drummond vive a fase da guerra, como todos os de sua época. O mundo vivia a Segunda Guerra Mundial, e diante dos horrores e da destruição que a guerra provocava, Drummond não viu outra saída senão usar a poesia como um instrumento político. Cuidado aqui que não é um instrumento partidário. Ele não levantava bandeiras de partidos exatamente, mas ele levantava sim e principalmente a bandeira contra os horrores da guerra, a política contra a tirania, contra as tiranias que existiam ao redor do mundo, e via a poesia como um instrumento de denúncia. Portanto, é uma fase popular. Não confundir popular com popularesco. Não houve em nenhum momento banalização da arte poética, mas foi uma poesia mais popular, em que o eu lírico se vê menor que o mundo, porque o mundo é um mundo grande, um mundo que oprime, um mundo que mata, um mundo que destrói, e o eu lírico, pequeno dentro daquele mundo, tenta usar a sua poesia, e efetivamente usa, como instrumento de denúncia. Passada a Segunda Guerra Mundial, nós entramos no contexto da Guerra Fria, né, a partir ali do final dos anos 40, anos 50, e o Brasil ele se vê dentro do guarda-chuva dos Estados Unidos, porque a Guerra Fria, você lembra da aula de história, dividiu o mundo em 2. Então havia um mundo bipolar, o mundo do leste, o mundo oriental, ligado à União Soviética, ligado às ideias socialistas. Havia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Cortina de Ferro, que eram os países sob influência soviética. A exceção ocidental era Cuba. E havia o lado do oeste, o lado do ocidente, sob influência do capital dos Estados Unidos, da ideia de livre mercado e livre concorrência.
Drummond percebeu que esse alinhamento do Brasil ao lado oeste, ao ocidente, ao capital, poderia fazer com que, devido à enxurrada de ideias, produtos e alianças políticas, poderia fazer com que a essência da arte fosse perdida diante de uma banalização por tantas coisas que vinham, tantos produtos culturais sobre os quais efetivamente as pessoas não tinham nem tempo de refletir. Portanto, ele passa a virar as costas para o mundo. Muita gente achou que o Drummond tinha endoidado, que não tinha sentido o que ele estava fazendo ali, mas na verdade tinha sim. Ao virar as costas para o mundo e se colocar em pé de igualdade, ele diz: agora eu sou igual ao mundo porque o meu mundo sou eu. A minha poesia se fecha, a poesia se fecha numa concha, porque este fechamento da poesia numa concha era o único modo, na visão do Drummond, de a poesia poder sobreviver, de a poesia se transformar em algo durável e não em algo banal, em algo que seria consumível e, obviamente, se consumível, destrutível com o tempo. Então aqui nós estamos nos anos 50 e 60 e eu vou destacar o livro Claro Enigma, de 1951, como o grande livro desta fase. A partir dos anos 70, em que Drummond já está mais velho, já é um homem com quase 70 anos, ele passa a trabalhar com a questão da observação do mundo associada ao tempo. Então ele trabalha com duas linhas temporais. O tempo pregresso, que ele reobserva e ressignifica, e o tempo atual. E essas linhas se juntam. Essa observação madura do tempo, seja de um tempo contínuo ou de um tempo momentâneo, traz a ele a chamada fase da memória, em que a memória é um instrumento para se chegar ao presente, mas ele já tinha e sabia muito mais passado. E sobre esse passado e a relação com o agora é que ele refletiu nessa fase que durou até o final da sua produção poética e, obviamente, até o final da sua vida. Muito bem, feito este introito, vamos agora falar sobre a obra Alguma Poesia, que afinal é o motivo desta análise, é para isso que você está aqui. Alguma Poesia é o primeiro livro de Drummond que foi publicado, chegou à luz como livro no ano de 1930. Alguns poemas, entretanto, já tinham sido publicados em jornais e revistas da época ao longo da segunda metade dos anos 20, como inclusive um dos mais conhecidos dele, que é o No Meio do Caminho. No Meio do Caminho tinha uma pedra, já havia sido publicado alguns anos antes, mas é a primeira compilação dos poemas feitos até ali que saiu em volume. Alguma Poesia foi saudado como um acontecimento poético do seu tempo e da sua época por outros escritores, como os modernistas de primeira geração, por exemplo. Drummond foi grande amigo de Mário de Andrade, que o saudou efusivamente com Alguma Poesia, mas não foi uma obra muito bem recebida pelo público leitor. O público leitor, aliás, ainda estava caminhando com um certo estranhamento desde a semana de 22. Não havia sido incorporada totalmente a proposta modernista, a proposta feita por Oswald de Andrade, que falava ali de antropofagia, de deglutir a arte do mundo e devolver uma arte que seja ao mesmo tempo universal e particular, porque nós temos elementos culturais históricos que são só nossos, enfim, isso ainda não tinha sido muito bem entendido. A antropofagia, os movimentos, e de repente vem Drummond e fala de uma pedra no meio do caminho. Quem já não estava entendendo, entendeu menos. Quem estava entendendo, entendeu mais. Mas este entender menos foi um chacoalhão que deixou ainda que desnorteadas algumas pessoas, foi um chacoalhão necessário para que depois as pessoas entendessem que essa inovação poética não era só poética, mas era uma inovação no modo da poesia de ver o cotidiano, ou seja, a poesia estava saindo da sua torre de marfim, lá dos parnasianos, e estava se aproximando dos fatos. A poesia estava começando a dialogar com o dia a dia. Alguma Poesia, falando em termos de enredos, assuntos, temas dos poemas, enredo seria de narrativa, mas ok, temas dos poemas, ela mostra a estranheza do eu lírico em relação ao mundo ao seu redor, ao mundo exterior. Então você tinha um conflito de dois mundos, o mundo do eu, o mundo daquela primeira pessoa, daquela voz poética que buscava se colocar diante de um todo a partir da sua poesia, e você tinha um mundo exterior que eu não vou dizer que era reativo à poesia, mas que era um mundo no qual ele não via uma percepção poética das pessoas, ou não via esse encaixe de ideias. Então, nesse momento inicial, o eu lírico de Drummond é um eu lírico em descompasso, é um eu lírico fora do mundo, mas que se preocupa em buscar um lugar para si mesmo e para a sua poesia. Estão em voga, portanto, aqui os sentimentos desse eu lírico
cuidado, sentimentos não pieguice, sentimentos de estranheza desse eu lírico em relação às coisas e às pessoas que o cercam. A busca de um campo referencial e de um campo poético, ela é contínua nesta obra. Para fazer aqui o nosso aperitivo poético, porque eu vou fazer mais vídeos analisando vários outros poemas, eu escolhi um para trazer para esse nosso primeiro vídeo, para essa nossa primeira conversa, que é o poema de Sete Faces. É um dos mais conhecidos de Drummond e que tem alguns versos como mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução, que entraram para a posteridade. Vamos entender o poema das Sete Faces, o que ele tem a ver com a ideia geral de alguma poesia e como ele se encaixa na obra do Drummond. Bom, primeira coisa, quando ele fala em poema de sete faces, não por coincidência, se você contar as estrofes do poema, claro que isso vai dar 7. Então, são 7 faces e 7 estrofes. Podemos dizer tranquilamente que cada estrofe representa uma face. O número 7, a escolha do número 7 é muito interessante, porque ela mistura percepções do mundo e crenças. O número 7 ele é um número místico, ele é um número que tem a ver com linhas religiosas africanas, então as 7 linhas, ou as 7 falanges, ou as 7 cores de um arco-íris, os 7 principais chakras de um ser humano. Então você pode ir tanto para o misticismo cristão, quanto para o misticismo pagão, quanto para lendas, em que você tem o número 7 como um número principal. E o Drummond, claro que sabendo disso, mas sem falar necessariamente disso, o poema não é um poema místico, ele escolhe o 7, as suas 7 faces, as 7 faces do eu lírico. Eu vou ler cada estrofe, já que cada estrofe é uma face, e vou explicando para você. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Aqui a palavra gauche eu gostaria de enfatizar nessa primeira estrofe, nessa primeira face. Gauche, se você traduzir do francês, quer dizer esquerda. Então, desde a Revolução Francesa, você tinha os girondinos, os jacobinos, e você tinha aqueles que eram moderados, os girondinos à la droite, à direita, os moderados au centre, ao centro, e os jacobinos à la gauche, à esquerda. Só que cuidado, quando você fala aqui em ser gauche, não é ser de esquerda ideologicamente. O gauche, no caso de Drummond, e no caso de postura gauche, é o desencaixado, é aquele que não se vê dentro da maioria, que não se sente pertencente ao todo. Então, quando um anjo torto desses que vivem na sombra, ou seja, um anjo que não é meio anjo, um anjo que oscila entre a divindade e o diabólico, um anjo impreciso, um anjo de sombras, né? Um anjo sem uma face determinada, apesar de o poema ser das 7 faces, veja que a face do anjo não é muito visível, o predestina, vai ser gauche, ou seja, vai ser um desencaixado, vai viver em solidão, vagando para encontrar algum lugar. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Aqui ele fala de uma observação cotidiana dos homens e mulheres, da busca por relacionamentos, por encontros, de uma tarde que talvez fosse só uma tarde, talvez fosse só uma tarde azul, se as pessoas não desejassem e não, digamos, poluíssem, contaminassem, enchessem o mundo com os seus desejos. Mas as pessoas desejam, e os desejos fazem parte do mundo, e os desejos transformam o mundo, desde o desejo de um homem que corre atrás de uma mulher até os desejos mais íntimos e profundos do ser humano. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Aqui você tem uma figurinha de linguagem chamada metonímia. O que é metonímia? É uma figura de linguagem que você pega a parte pelo todo, o produto pela marca, o autor pela obra. Então, se eu digo eu li Drummond, é uma metonímia porque eu não li o Drummond, eu li a obra do Drummond. Aqui, quando ele fala o bonde passa cheio de pernas, é uma metonímia de parte pelo todo. Obviamente que as pernas são os corpos das pessoas. Cada par de pernas representa um corpo, então se o bonde passa cheio de pernas é porque o bonde passa lotado. Agora é interessante a escolha das pernas para essa metonímia, por quê? Porque mostra aquele olhar baixo, que está lá na Confidência do Itabirano, o olhar baixo, né? É um olhar em que ele não está para cima, vendo os rostos. Ele está sentado, olhando a rua, olhando o bonde passar, mas olha com a sua cabeça
em linha reta ou inclinada para baixo, porque ele vê só as pernas. E ele vê pessoas diferentes. Ele vê pessoas com roupas diferentes, ele vê pessoas de raças diferentes, pessoas com estereótipos diferentes. E aí, quando ele diz, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, por que tanta gente? Por que o mundo é tão cheio? E por que num mundo tão cheio eu não me encaixei? Porque eu continuo só num mundo tão cheio. Só que os meus olhos não perguntam nada, ou seja, não há uma expressão facial. Continua com a mesma expressão serena e observativa, embora no coração haja uma agonia por esse encaixe. O homem atrás do bigode, quarta estrofe, quarta face, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Aqui é uma imagem de si mesmo, uma espécie de autorretrato. Um homem que se esconde atrás de bigodes e óculos, que tem marcas no rosto que eu não vou dizer que tiram a sua identidade, mas o mascaram, o tornam diferente de um rosto sem óculos e sem bigode, de um rosto limpo. É um homem que parece que tem uma imagem de seriedade e que se reconhece sério, mas que, além dessa seriedade, tem simplicidade, aquela lá do interior, e a força para sobreviver. Quase não conversa, não faz amigos, não se preocupa em estar no meio do bonde cheio de pernas e ser uma delas. Ele se preocupa em cultivar o raro e profundo. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? A quinta estrofe, ou a quinta face, ela traz uma espécie de desabafo e de clamor que inclusive vem da Bíblia. Essa citação, meu Deus, por que me abandonaste, é de um momento da crucificação de Cristo, em que, sofrendo, né, aquela condenação pesadíssima que havia sido imposta a ele, crucificado, ele se sente em desespero e clama ao Pai: ó Pai, meu Deus, por que me abandonaste? E ele fala: bom, faça-se a sua vontade. Em todo caso, faça-se a sua vontade. Mas por que me abandonaste? Ou seja, por que eu fiquei sozinho no mundo? E aí você tem bem nessa estrofe a questão da percepção do Ghosh, o Ghosh solitário, desencaixado e abandonado. E ele ainda fala: eu não sou Deus, eu sou fraco, eu sofro com esse abandono, isso me incomoda, isso não é uma coisa legal para mim perceber que eu não estou nem de um lado, nem de outro, nem no meio. Eu simplesmente não sou. Aí vem a parte mais famosa desse poema, que é a sexta face ou sexta estrofe. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então ele tem aqui uma espécie de deboche com aquela poesia rimada, certinha, perfeita, e ele diz: bom, forma não é conteúdo. Os parnasianos buscavam rimas lindíssimas, rimas encantadoras, rimas, as chamadas rimas ricas, né, entre classes de palavras diferentes, aquela espécie de pedantismo vocabular, aquela coisa preciosista. Ele fala: tá, é uma rima, mas e daí? Fazer só rima, fazer uma poesia com lindas rimas, não faz a poesia ser do mundo, não faz a poesia olhar para o outro, olhar para as pessoas, olhar para os acontecimentos. Por isso que ele diz: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, nossa, que lindo, poeticamente estaria perfeito, seria uma rima, mas e daí? Não solucionaria nada, não mudaria nada no mundo eu me chamar Raimundo, ou seja, a poesia rimada e sem conteúdo continua sendo um conjunto de palavras no vazio. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Um coração que percebe tudo isso que acontece, mas pleno de conflitos. A vastidão do coração do eu lírico abriga tantos conflitos quanto aqueles que ele observa. Abriga tantas pessoas quanto aquelas que ele vê, e abriga tantas possibilidades de encaixe quanto aquelas que ele não realiza. Sétima estrofe, sétima face. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. É interessante esse final, porque ele não deixa de dialogar com todas as confissões que existem ao longo do poema sobre a percepção de ghost, de ser alguém ghost, sobre a percepção de não olhar para as pessoas, de não se comunicar, de ficar em silêncio, de ser sério, de ser simples, sobre a percepção do abandono, sobre a percepção de um coração vasto e ao mesmo tempo distante do mundo, distante em termos de encaixe, claro. E aí ele termina dizendo: puxa, eu não devia ter te dito isso. Conversa com o leitor, né? Eu não devia te dizer, mas sabe o que é? A noite está tão bonita, eu tomei uns goles de conhaque, eu estou inebriado pela beleza da lua e estou inebriado pelo álcool.
e aí eu me sinto mais comovido do que eu deveria, ou eu mostro a minha comoção que eu não deveria mostrar. Eu estou comovido, mas a lua e o conhaque aumentam essa comoção e, de certa forma, permitem que eu a confesse. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação de Drummond e desse nosso primeiro papo sobre alguma poesia. Voltamos na próxima semana com a segunda parte, com a primeira análise de poemas. Então, hoje fizemos um poema, mas o interessante aqui foi todo o introito, a apresentação da obra. No segundo vídeo, teremos só análise de alguns poemas que eu selecionei deste livro. É na próxima quinta-feira, às 19 horas. Eu espero você aqui. Até lá, acompanhe o nosso Instagram, @almadaconsultoria. Lá tem dicas rápidas, tem a nossa agenda de postagens e também os eventos que fazemos. Um grande abraço e até a próxima.